A paz do Senhor, Escola Dominical, revista da CPAD, lição de número 9, o quarto trimestre de 2023, e vamos aqui caminhando aí já para o final do trimestre, daqui a pouquinho o ano está acabando. Vamos então aqui ao tema dessa lição, e o tema é a igreja e o sustento missionário, tá? Essa lição está muito boa. Eu particularmente achei ela muito importante do ponto de vista eclesiástico, e você que é líder, você que é pastor, dirigente da igreja, vale a pena reproduzir essa lição aqui para toda a congregação. Bom, vamos lá então. O texto da lição está na carta aos Filipenses, né? Ele diz assim, ó: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Filipenses 4,19. E olha a verdade prática, diz assim, ó: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Amém? Essa é a nossa lição de número 9. O trimestre está muito bom, está falando sobre missões, sobre obra missionária. Alguns professores têm dificuldade, né? Porque é um tema que muitos alunos não se interessam, né? A verdade é que muitos não se interessam por esse tema, mas é um tema que é importantíssimo, tá bom? Vamos entrar nessa lição abençoada. Deixa o seu like aí nesse vídeo, tá? Eu sou o pastor Marcos André, esse é o Clube da Teologia, um canal de estudos da Palavra de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Filipenses 4, do 10 ao 20. Eu não vou ler essa leitura aqui, né? Porque por causa da extensão, para o vídeo não ficar muito longo, mas vale a pena você depois dar uma meditada nela. Bom, vamos então aí à nossa introdução. A introdução, então, já no primeiro parágrafo da introdução, diz assim, ó: o propósito desta lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário atual. Iniciaremos o nosso estudo a partir da porção bíblica de Filipenses 4, 10 ao 20. Em seguida, destacamos alguns princípios básicos à luz de Filipenses. Tá? Então, aqui nessa lição vai ser retomado, né, sobre a contribuição. Já é a terceira lição que fala sobre isso, porque é um tema importante, é um tema que ele tem, é necessário para a obra de missões, tá? E aqui a gente vai falar assim de forma mais detalhada, a gente vai falar sobre algumas situações que são importantes, tá? Principalmente a forma de aplicar o conteúdo. Bom, meus irmãos, hoje em dia a gente sabe que é uma realidade, né? No campo missionário, em locais onde os missionários estão, as coisas chegam muito caras, os preços são muito altos. Por quê? Porque os produtos passam por diversos atravessadores, diversas pessoas que vão ali, cada um tirar um pouco, então fica difícil, fica caro, né? Então manter um missionário não é uma coisa fácil, é uma coisa cara, ainda a obra de missões, tá? Para poder ganhar almas, para poder a igreja funcionar ali, o local, o ponto de pregação que seja, né? É muito complicado, é muito caro, e nós precisamos, todos nós, ter isso em mente. Por isso a importância dessa lição ser lecionada para todos os irmãos. A igreja precisa tomar consciência disso daqui. Bom, vamos aí no segundo parágrafo da introdução, diz assim, ó: finalmente faremos uma comparação entre o entendimento da igreja de Corinto e o da igreja de Filipos a respeito da consciência do sustento missionário, enfatizando a importância de reconhecer o sustento financeiro da obra missionária como um dever dos membros da igreja local. Bom, então a gente vê aqui, né, que vai ser mencionado duas igrejas, né, a de Filipos e a de Corinto, e a gente vai ver a diferença aí entre elas, né? Irmão, esse subsídio aqui, ele é para preparar a sua aula. Você que é professor, ter uma aula, né, poder lecionar com profundidade, com qualidade, tá? Então, por isso, eu te convido aí a meditar, pega esse subsídio, né, esse vídeo aqui, por exemplo, e você pode preparar a sua aula, tá? E você que é aluno já vai, né, com aquele conhecimento já um pouco alicerçado, e na sala de aula você ajuda a desenvolver. Bom, a ideia aqui é dar profundidade à escola dominical. Alguns irmãos, algumas igrejas dão aula dominical pela manhã, e muitos irmãos que vão à igreja domingo pela manhã sentem aquela dificuldade. Chega lá, vê uma aula muito rasa, com pouco conhecimento, muitos irmãos não se animam a estar no culto, na aula dominical, tá? Então a ideia aqui é dar uma profundidade, algo a mais na lição, amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos a esse vídeo maravilhoso, vai ficar na descrição desse vídeo aí os links para você conhecer o meu trabalho, né, o meu blog, o Clube da Teologia, e você conhecer o meu material publicado
Lá no blog, né, eu coloco esta lição e coloco também os meus subsídios, esse subsídio aqui que eu produzo esse vídeo com a profundidade lá no blog tem, né? E aí você pode entrar lá e adquirir esse subsídio, ver como é que faz, tá? Vai ficar a descrição aí, um link na descrição desse vídeo. E você também pode conhecer os meus trabalhos. Meus 2 livros publicados, tá? Os meus livros é O Maior Milagre de Jesus e Livro das Obras com Texto. São livros aí que estão à venda em todas as livrarias online do nosso país e até fora do Brasil. Bom, Deus abençoe a sua vida. Vamos aí a essa lição abençoada. Tópico 1, o tema desse tópico é a Igreja de Filipos e o sustento missionário. Vamos ver aqui o primeiro subtópico, é Paulo e a Igreja de Filipos. Esse é o subtópico 1. Bom, vou ler aqui o primeiro parágrafo que diz assim, ó, o texto da nossa leitura bíblica em classe mostra que o apóstolo Paulo aceitou a oferta dos crentes da igreja de Filipos, que foi entregue voluntariamente ao apóstolo, de modo que serviu para seu sustento. Tá? Então a gente vai ver que Paulo ele não solicitava a oferta. Você pode ler as cartas, Paulo não pede a eles ofertas para o seu sustento. Mas diversas vezes ele está agradecendo, ele está agradecendo aos irmãos, dando palavras ali de carinho pelo que os irmãos fizeram, tá? Mas a gente vê uma preocupação de Paulo, aí sim ele vai pedir ofertas em situações, por exemplo, para ajudar os irmãos. Quer ver? Ó, vou ler 1 Coríntios 16, verso 3, olha o que o apóstolo Paulo fala. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Ou seja, ele estava orientando os irmãos de Corinto, né, para que eles ofertassem e ele ia mandar que os irmãos pegassem aquelas ofertas para levar para Jerusalém. A gente vê que a preocupação de Paulo não era com ele, a preocupação era com a igreja, era com os irmãos que estavam em pobreza, situação de pobreza em Jerusalém. Bom, vamos lá também aqui no segundo parágrafo. Diz assim, ó, no trecho de Filipenses 4, 10 ao 20, vemos o obreiro que havia experimentado a abundância e a escassez na vida. Quando estava a serviço do Sinédrio, ele tinha uma vida mais abastada. Quando, porém, passou a ser um seguidor de Jesus, sua vida financeira não foi mais a mesma. A gente vai ver, né, esse texto, essa passagem de Filipenses. Olha, irmãos, aqui é a expressão da maturidade. Aqui é quando um obreiro adquire a maturidade. Olha aqui que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4:11. Ele diz assim, ó, não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Né? E aí ele fala que sabe passar a dificuldade, sabe ter a abundância, sabe ter a escassez, ele sabe lidar com todas essas situações. Ele está dizendo que nessa passagem que ele não vai largar a obra porque está com problema financeiro, né? Ele também não vai ficar soberbo demais porque tem muita coisa. Ele está dizendo que ele sabe lidar com isso. Aqui é um ensinamento para nós, para a gente também aprender, né, a lidar com todas as situações. Tá? A gente vê que em relação à obra, a gente vai ver que o apóstolo Paulo, nessa passagem, ele está falando, agradecendo e falando com os filipenses que eles são participantes das aflições dele. Por quê? Porque eles ajudaram ele, né, na questão das ofertas, da ajuda financeira. Então eles passaram a ser participantes daquele evangelho. Esse é um ensinamento importante. E olha, isso aqui é para ser enfatizado em sala de aula, você que é professor e você que é aluno, pegar isso para o seu coração. Tá? Quando a gente ajuda, isso aí foi falado em aulas anteriores, quando você ajuda em oferta para missões, você se torna participante daquela missão, tá? Isso é trabalhar em missões. Amém? Vamos para o próximo subtópico, e é o 2, né? O tema desse subtópico é o privilégio de participar do sustento missionário. Olha só, dando continuação, né, ao que Paulo fala em Filipenses. Eu vou ler o primeiro parágrafo aqui, ó. À luz do exemplo da igreja de Filipos, os membros e os obreiros da igreja local têm o privilégio de serem participantes do sustento financeiro e do apoio aos missionários e suas famílias por meio da secretaria e do departamento de missões da igreja. Bom, vamos ver aqui, uma forma de aplicar bem isso daqui. Existem igrejas, essa é a grande realidade, que não tem uma secretaria de missões. Existem ministérios pequenos, né? Mas sempre o obreiro vai ter, o irmão, a pessoa, o servo de Cristo, o membro da igreja, vai ter como participar.
A gente tem secretarias grandes, né, como a Sename, né, temos os Gideões Missionários da Última Hora, Ministério Portas Abertas, e tem outras. Sempre tem um jeito de participar. Você que é aluno, eu aconselho você que quer participar, se junta aí uma secretaria dessa de missões, né, um ministério desse que trabalha com missões, e você pode ali ofertar. Se você quiser, pode trabalhar com carnê, já tem um valor fixo, né? Ou você pode fazer uma oferta alçada. Separa um mês aí, dá R$200, dá 1.000, dá 50, conforme a sua possibilidade. Sempre todo o povo de Deus precisa se conscientizar disso daí. Bom, vou ler aqui o segundo parágrafo, que diz assim, ó. Ora, os filipenses faziam isso com alegria, de maneira voluntária. Assim, conforme já estudamos, orar, interceder, acompanhar e financiar o ministério dos missionários é um privilégio específico dos membros da igreja local. Grava isso daqui, tá? Isso aqui a gente tem uma oportunidade, isso é a realidade. A gente precisa trabalhar essa questão da oportunidade. Nós temos a oportunidade de trabalhar na obra missionária. Bom, a gente vai ver que quando a missão de ajudar está sobre a igreja local, quem é a igreja local? A igreja local somos nós, né? A igreja local são os crentes que congregam ali. Não é a estrutura do templo, são os crentes. Então é sobre nós que está essa responsabilidade. E veja bem, talvez tenha sido para isso que Deus nos abençoou. Talvez não, com certeza foi para isso que o Senhor nos abençoou. Se você é membro de uma igreja, tá? E você tem o seu trabalho, você tem sua renda, né, ali, então você deve, como agradecimento a Deus, ajudar na obra de missões, porque é assim que a igreja vai ter futuro nesta terra. Amém? Bom, vamos lá no 3, né? Esferas do sustento missionário. Eu vou ler o primeiro parágrafo, que diz assim: o trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente. Quando uma igreja envia um missionário para determinado país, deve haver um planejamento financeiro que custeie alimentação, moradia, transporte e demais necessidades de diferentes naturezas, de acordo com o contexto cultural. Bom, meus irmãos, aqui quando fala essas muitas esferas, é exatamente esses itens que foram mencionados aqui pelo comentarista, né? Alimentação, moradia, transporte, tudo isso daí são as esferas do sustento missionário. E a gente tem que ter isso em mente, não é só fazer o básico, só dar o dinheiro e o missionário que se vire, tem que estar preocupado com as esferas do sustento missionário. Tá? Quais são? Alimentação, moradia, saúde, transporte e por aí vai, tá? A gente tem que ter isso em mente. E de quem é a responsabilidade? Da igreja. E quem é a igreja? Somos nós. A igreja é o povo de Deus que congrega ali naquele templo, né? Ali naquela congregação. Vamos aqui no segundo parágrafo. Diz assim, ó, é uma tarefa de grande responsabilidade em que caso não haja o cumprimento rigoroso do sustento financeiro, o trabalho missionário pode ser gravemente comprometido. Por isso, aqui devemos relembrar de que Deus recebe a oferta que oferecemos aos missionários e se compromete a abençoar-nos, suprir todas as nossas necessidades por causa desse investimento santo. E aqui, irmãos, vale a pena dá uma ênfase nessa palavra aqui, nessa característica do sustento missionário. Investimento, tá? Então, sustentar a obra missionária, você entregar uma oferta de missões, é um investimento que você está fazendo. Por quê? Primeiro, você está guardando um tesouro no céu. Fato. Você está guardando um tesouro, está sendo creditado, como foi falado na nossa verdade prática. Está sendo creditado para você no céu um tesouro. E por outro, e também além disso, o Senhor lhe provê as suas necessidades. Você que ajuda missões, Deus nunca vai se esquecer de você. Ah, Deus se esquece dos outros? Não, não é isso. É que Deus ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Né? Nós estamos numa aliança com Deus. Mas a obra, o sustento missionário, depende do nosso compromisso. E Deus ele se compromete com a gente. Olha o que aqui diz Filipenses 4,19. Nós lemos, né? Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Se você não acreditar nisso daqui,
né? Então você não tem razão de estar dentro da igreja, né? Não tem razão de estarmos na igreja se a gente não acreditar que Deus vai nos suprir, conforme o apóstolo Paulo menciona, após ele falar dos filipenses e agradecer pela ajuda financeira que eles deram. Tópico 2, o tema desse tópico, e olha, esse tópico está o máximo, preste atenção. O tema do tópico é princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Muito interessante. Vou ler aqui o primeiro subtópico, o tema é o custo do sustento financeiro. Vou ler o primeiro parágrafo que diz assim, ó. Antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer os cálculos de custos conforme mencionado por Jesus no Evangelho de Lucas. Por exemplo, é necessário estudar o padrão de vida do país para onde o missionário será enviado. Tá? Então a gente vai ver que aqui o Senhor Jesus, lá em Lucas 14, 28, ele não está falando de obra missionária, obviamente, ele está falando de preparo. Preparo administrativo, né? A gente, quando vai fazer algo, fazer com a devida cautela, verificando se tem como fazer. Isso vale tanto para a obra de Deus como para qualquer coisa que a gente fizer na vida. O Senhor Jesus, ele dava ensinamentos muito importantes para ser aplicado em todas as áreas da vida. Mas a gente tem que entender, como igreja em obras de missões, que para se fazer obra missionária tem que ter esse planejamento, tá? Tem que verificar se tem como sustentar um missionário no campo. Tá? Não é somente pegar, lançar o missionário e vai, dá teu jeito. Como alguns usavam uma expressão, que eu tenho um pouco de dificuldade com ela, que é cavar poço. O que é cavar poço? Cavar poço é o missionário superar suas dificuldades ali no local onde ele está. Mas muitos acham que é simplesmente atirar o missionário no campo e ele que cava os seus poços lá e deu o teu jeito. Não é assim. A igreja local tem que ter uma consciência ali de que o missionário, de que a igreja é responsável pelo missionário. Vamos ler aí o segundo parágrafo. Diz assim, ó, é prudente que previamente seja estabelecido um contrato entre a igreja e o missionário, estabelecendo todas as tratativas acordadas com o missionário e sua família, antes do envio deles. Muito interessante isso daqui. Eu falei que esse tópico estava bom. Olha só o que está falando aqui. Que a igreja ela deve estabelecer um contrato com os missionários. É importante assinar com eles um contrato, né? Estabelecendo ali qual vai ser o apoio, como vai ser, como que vai ser feito aquela obra de missões. Porque isso aí evita entraves jurídicos futuros. Por exemplo, o missionário vai ao campo e aí de repente ele tem algum problema no campo lá e ele exige da igreja certos benefícios trabalhistas, quando não foi aquilo que foi o acordo entre eles. O trabalho dele era voluntário, mas de repente, depois que acaba aquela obra de missões ali, ele deixa de ser voluntário, ele começa a exigir cláusulas trabalhistas, né? E muitos acabam ganhando. Existem situações que já teve irmãos que processaram a igreja nas leis trabalhistas e ganharam. Então, por isso tem que haver um contrato, tá? Isso é bom que também ele previne, assegura também o missionário. Tá? Um missionário vai ao campo missionário e daqui a pouco a igreja abandona ele. Se tem um contrato firmado, ele volta e ele fala com aqueles irmãos da igreja, olha só, a gente tem um contrato aqui e vocês não cumpriram esse acordo aqui. Tá? Não se aconselha a ir direto na justiça, mas que ele trate ali com a igreja, resolva isso da melhor forma. Aí se a igreja não quiser nada com ele, aí ele vê o que dá para fazer ali, né? Procura os advogados dele, porque uma igreja não pode tratar isso aí, ela não tá sendo o reino de Deus se fizer isso. Aí acaba invalidando o que a palavra fala sobre a gente resolver os problemas entre nós aqui, tá? Então a gente tem que tomar esse devido cuidado, por isso que é bom que tudo seja amarrado em cláusulas contratuais, para que para que todo mundo se veja na obrigação legal de cumprir o que está estabelecido. Bom, vamos lá então no subtópico 2. O tema desse subtópico é princípios básicos do sustento missionário. Muito interessante também. Vamos ler aqui, ó. Eu vou ler o primeiro parágrafo. Com base no texto bíblico de Filipenses 4, 10 ao 20, apresentamos alguns princípios básicos a respeito do sustento missionário. Vejamos, e aqui tem algumas letras, né? E aqui eu vou ler aqui pelo menos mais 3 dessas. Vamos começar com a letra A, né? Os princípios básicos. Letra A.
O suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e as necessidades dos missionários no campo. Isso aqui é necessário uma conscientização da congregação para que todos se sintam na responsabilidade de cooperar no sustento do missionário. Então a congregação tem que pegar isso daqui, tem que estar junto. A igreja, como eu falei, não é só a liderança, a igreja não é só o departamento de missões, a igreja é o corpo de membros como um todo. Vamos ler a letra B. A letra B, o sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de um modo eficiente e responsável. Então, para que isso aconteça de um modo eficiente e responsável, aí tem aquela ferramenta que foi falada em aulas anteriores, e é muito interessante. Prestação de contas. Se houver prestação de contas, tudo isso aqui vai acontecer de forma responsável e eficiente. Porque os membros, os irmãos da igreja, quando eles veem uma prestação de conta para a igreja, do que foi feito com aquela oferta de missões, o que foi comprado, ele vê live o missionário falando, ele vê vídeo o missionário falando para a igreja, mostrando, ele vai se sentir estimulado a contribuir. A oferta, depois das prestações de conta, a oferta sempre vai ser boa para a obra de missões. Amém? A letra C agora. O sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela salvação, apoiam a proclamação do Evangelho e por isso doam voluntariamente ofertas para sustentar a obra, os missionários enviados. Tá? Então a gente vai ver aqui, eu quero tratar pelo menos duas características sobre esse sustento. Duas características. A primeira é por gratidão, como foi falado aqui nessa letra, na letra C, por gratidão, e também por responsabilidade. A igreja deve ser conscientizada de que a ajuda à obra missionária é pela nossa gratidão por ter sido salvo, pela obra de missões. Todos nós um dia fomos salvos por causa de obra missionária e também porque é a nossa responsabilidade. Jesus falou, ide. Isso é para todos nós, Todos nós temos responsabilidade em missões. Amém? Vamos para o subtópico 3. O tema desse subtópico é um apoio fiel e permanente. Muito interessante também, Eu vou ler aqui, ó. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses pelo apoio fiel e permanente ao seu ministério. Nesse sentido, as necessidades dos missionários não podem ser ignoradas por causa da falta de um planejamento bem feito. Tá? Então eu não vou ler todo o subtópico, vou ler só essa parte e a gente tem que lembrar aqui o seguinte, aqui vale a pena comentar isso daqui, você que é professor, eu vou trazer aqui para você um conteúdo interessante. Olha só, não pode ser a coleta de oferta de missões não pode ser em ocasiões especiais, apenas uma ocasião. Não, tem que ser constantemente na igreja. Existem, pelo menos nas igrejas aqui do sul do país, existem os cultos de missões, Todo o Brasil eu acredito que tenha também, tá? E o departamento de missões, nesse dia do culto de missões, tem uma oferta, arrecada uma oferta para a obra missionária, Então, regularmente, acontece isso, uma vez por mês pelo menos, tá? Então, não deve ser feito em ocasiões. Agora a igreja foi chamada, então a igreja vai levantar uma oferta de missões só naquela ocasião. Não, não é assim. Tem que ser constantemente, tem que ser um trabalho de consciência que tem que ser constante na igreja. E outra coisa, aqui, vou dar algo a mais aqui nessa lição. A gente tem que fazer o seguinte, não pode ficar somente a cargo do departamento de missões e do pastor da igreja o pedido sobre aquela oferta de missões, sobre o apoio financeiro aos missionários. Não, não pode ser assim. Todo o corpo ministerial, todos os obreiros têm que estar com isso em mente, tem que fazer parte da consciência dos obreiros. Cada obreiro tem que estar pelo menos, tem que ser escalado pelo menos uma vez aí para dar uma palavra de missões, para fazer um pedido ali de apoio em ofertas. Cada obreiro tem que participar de uma escala para fazer uma solicitação dessa. Por quê? Assim, quando a igreja vê todos os obreiros fazendo isso daí, a igreja entende que aquilo é importante. Se ficar só
o líder do departamento de missões falando, não, aí ele passa a se tornar um chato, a igreja acha que ele é um chato, já vai ser irmão, agora só vai falar de missões, só fala de missões. E não é assim, não, tem que ser toda a igreja, toda a liderança da igreja tem que estar envolvida com missões. Como diz um amigo meu lá do Rio de Janeiro, ele falava isso, né? A igreja tem que respirar missões, tá? Vamos aí para o próximo. Tópico 3, o tema desse tópico é aprendendo a investir na obra missionária. Vou ler o primeiro subtópico aí, Igreja de Filipos versus Igreja de Corinto. Vou ler o primeiro parágrafo que diz assim, ó: ao contrário da Igreja de Corinto, a Igreja de Filipos era um exemplo de generosidade missionária, pois, como vimos, ela enviava oferta para o sustento do apóstolo Paulo. Então a gente vai ver aqui que, infelizmente, a igreja de Corinto, ela valorizava muito o poder de Deus, né? Isso é uma coisa boa, não tem nada de errado nisso, porém, ela fazia só isso. A gente vê nas cartas, por isso que tem 2 cartas escritas aos Coríntios, e também havia uma terceira que ela é mencionada, mas ela ela se perdeu, não existe ela, ninguém sabe onde está, né? Mas existia, foi feito pelo menos 3 cartas à igreja de Corinto, e por quê? Por que tantas cartas? Porque eles tinham muito problema com a doutrina, eles gostavam muito do poder, eles tinham manifestação de dons, mas havia uma desorganização muito grande, havia muita falta de conhecimento da palavra, e é isso daí. Paulo exortava muito o entendimento da sã doutrina. Paulo dava muitas exortações, e por eles não conhecerem a sã doutrina, também eles não davam o devido valor às almas e o devido valor à obra de missões. Tanto que o apóstolo Paulo menciona que ele teve que ser ajudado por outras igrejas, né? Os coríntios, eles não deram o devido apoio. Vamos aqui no segundo parágrafo. Diz assim, ó: infelizmente, por não ser generosa, a igreja de Corinto precisou da intervenção de outras igrejas para que o apóstolo pudesse exercer suas atividades, né? Então a gente vai ver que o apóstolo Paulo, ele menciona, né, na carta aos Coríntios, que ele precisou da ajuda de outras congregações. Olha só o que diz 2 Coríntios 11, verso 8. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Ele está falando assim, ó, quando eu estava com vocês, não fui pesado a ninguém, não precisei que ninguém me desse nada, porque outras igrejas estavam me ajudando, né? Então ele não era para ele estar necessitando de ajuda de outras igrejas. Os próprios coríntios, quando recebeu o apóstolo que os evangelizou, tinha que falar, não, você vai ficar aqui, não precisa se preocupar com nada, deixa com a gente, né, já vai estar chegando aí uma oferta, uma ajuda, alimentos, né, dinheiro aí para você poder ficar bem, você é o nosso convidado de honra. Era para ter sido desse jeito, mas pelo que a gente vê, não foi desse jeito, tá? Ou seja, não adianta, irmão, ter uma igreja cheia de poder, né? Ter pessoas com condição financeira. A cidade de Corinto não era uma cidade pobre, é uma cidade com condições financeiras. Não adiantava ter isso e não ter amor às almas, e não ter amor à obra missionária, porque amor à obra missionária é amor às almas, tá? A gente tem que ter isso em consciência, né? Vamos ver aqui no próximo. Vou passar o subtópico 2, né, e vamos para o subtópico 3, pessoas financiando a obra divina. Bom, primeiro parágrafo diz assim, ó, em Lucas 8, do 1 ao 3, um grupo de mulheres acompanhavam Nosso Senhor e o serviam com seus bens, ou seja, sustentava financeiramente o ministério de Jesus e seus discípulos. A gente vê isso aqui registrado, né, na carta, no Evangelho de Lucas. E por isso aqui a gente já presume que não tem nada de errado em financiar uma obra missionária. A gente vê o Senhor Jesus, ele recebendo o apoio das mulheres ali que ajudavam o seu ministério, tá? A gente vê esse apoio sendo feito, e por isso o Senhor Jesus, ele podia se dedicar inteiramente, né? Inteiramente à obra de missões junto com seus discípulos. Eles não trabalhavam, nem Jesus trabalhava, eles se dedicavam inteiramente na obra do reino de Deus. Isso aí, lembra da aula passada? Isso é um modelo, um modelo de missões que muitas igrejas já colocaram em prática, e o apóstolo Paulo dá uma ideia de um outro modelo, que é ele trabalhando no ministério, trabalhando no seu ofício secular,
tá? Então os dois modelos são bons e a gente vê Jesus ele se utilizando desse primeiro modelo e sendo uma coisa útil, uma coisa muito boa. Então os missionários precisam também e a gente tem que ter essa consciência. Vamos aí, já encerrando aqui, né? Vamos para o próximo parágrafo que diz assim, ó. Isso nos revela que apesar da impossibilidade de a maioria dos cristãos fazer missões transcultural diretamente no campo, ela pode sustentar o ministério de um missionário e a partir dessa resolução garantir a execução da obra de missões transculturais. Portanto, atentemos para as palavras de Hudson Taylor, missionário inglês na China. A obra de Deus feita segundo a vontade de Deus jamais terá falta de recursos de Deus. Tá? Muito interessante isso daqui. A gente vê, como falamos anteriormente, em aulas passadas, nem todos irão ao campo missionário, nem todos farão diretamente missões transculturais. Porém, todos deverão e poderão, né? Quer dizer, poderão e deverão trabalhar em obras de missões. Tá? Todos, isso é dever de todos, irmão. Tá? Isso é dever de todos nós. Eu posso não ir na China, eu posso não ir na África, eu posso não ir numa tribo indígena, mas eu tenho que amar missões, tenho que me preocupar com quem está lá, tenho que dar um apoio financeiro. Tá? E vamos entender as palavras de Hudson Taylor, né? Esse missionário que trabalhou 51 anos na China e ele foi um exemplo de missionário. Ele falou isso daqui, ó, né? A obra de Deus feita segundo a vontade de Deus jamais terá falta de recursos de Deus. Importantíssimo isso daqui que ele falou. E ele está querendo dizer aqui o seguinte: se a obra de Deus for feita como Deus quer que seja feita, e como é que Deus quer que seja feita? Todos tendo consciência, tá? Não é somente a pessoa que está lá no campo, mas quem está aqui também, né? Quem está aqui na tranquilidade do seu dia a dia, do seu conforto, ele tem que ter consciência e ajudar aquela obra. Se todos tiverem essa consciência, nunca vai faltar recursos na obra de Deus. Essa é a realidade. Você vai trabalhar e vai separar uma cesta básica, né, para a assistência social da tua igreja. Vai separar o dízimo para a administração da sua igreja. Vai separar uma oferta alçada de missões para os missionários da igreja. Então nunca vai faltar recurso na sua igreja. Imagina você fazendo isso e se todos da sua igreja fizessem isso. Como é que não vai ser aí essa obra missionária, né? A sua igreja? Vai ser uma igreja rica, irmão, uma igreja que vai ajudar, tá? Infelizmente tem muitos que não sabem administrar, né? Tem muitos lobos nas igrejas por aí afora, mas devemos confiar que estamos fazendo para Deus, né? E cobrar das nossas igrejas, cobra aí dos seus pastores a prestação de conta, tá? Para ver como é que está sendo feita. E se o pastor for inteligente, né, for verdadeiramente sábio, ele vai compartilhar com a sua igreja, prestar conta com seus membros, e aí, prestando conta, ele vai conseguir mais apoio financeiro. Amém, meus irmãos? Tá? O importante é a gente saber o seguinte, eu vou colocar isso aqui na capa desse vídeo, o importante é a gente ter consciência, né, que não é somente a gente ser salvo, e ir para a igreja, nossos cultos de domingo, de quinta, de terça, né? E entre o intervalo de um culto e outro, a gente está na nossa churrascaria, pizzaria, rodízios e tudo mais. Não, a gente tem que ter consciência que enquanto nós estamos aqui, no conforto da nossa cidade, tá? Outros estão no campo fazendo obra de missões. Estão passando grande dificuldade e a gente precisa ter a consciência de reter um pouquinho dos nossos benefícios, né? Não precisa ser muita coisa, mas você retém um pouco, você corta alguma coisa e ajuda a obra de missões. Amém, meus irmãos? Essa aqui, né, é a Escola Bíblica Dominical, a lição de número 9. Obrigado por você ter estado conosco até aí. Deixa o seu like, compartilhe esse material e deixa um comentário pra gente aí. Deus abençoe a sua vida, a sua aula. Até o próximo vídeo.